Salve nação, saudações! Temos aqui um corte do Sport Center para falar desta grande final, Flamengo e Fluminense. Que jogaço, galera! Tô animado, tô feliz pra caramba e ansioso, hein, pra assistir este jogo. E depois desse jogo, cara, tem a final Sub-20 da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Olha só que domingão maravilhoso, hein? Seremos campeões 2 vezes. Que top, né? Galera, seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Do outro lado, Mano Menezes, e é pro Rio de Janeiro que a gente vai, porque a Roberta Barroso atualiza. Parte 2, Flamengo 2, Fluminense 1. A gente conhece o próximo capítulo amanhã. Valeu, Mari. Fã de esporte, nesse domingo tem decisão aqui no Maracanã, tem Fla-Flu. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-1, joga pelo empate para ser campeão. O Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Vitória por 1 gol, a decisão irá para os pênaltis. Os 2 times têm jogadores importantes no departamento médico. No rubro-negro, Bruno Henrique até apresentou evolução da lesão na coxa, mas segue no processo de recuperação. O zagueiro Danilo com um incômodo muscular. Na coxa também não retorna. O Flamengo optou por preservá-lo visando o restante da temporada. Michael já iniciou o processo de condicionamento físico, porém ainda desfalca o time. Por outro lado, Cebolinha foi reintegrado ao grupo e pode, de repente, aparecer entre os relacionados. A tendência é que o Filipe Luís repita o time da primeira partida. No Fluminense, Fuentes está fora. O lateral esquerdo sofreu uma lesão na coxa esquerda nos minutos finais do jogo de ida. O zagueiro Freitas poderia ser uma alternativa, já jogou na posição, mas foi expulso depois daquela confusão com o Luiz Araújo, está suspenso. René deve ser o substituto. A expectativa é de que Mano Menezes escalhe o mesmo time do último Fla-Flu, apenas com essa mudança na lateral. Veremos então como será Flamengo e Fluminense, assim, aquele golzinho do Flu coloca ainda uma chama, porque a verdade, Silas, é que no jogo o Flu teve mais sorte do que juízo, porque o Flamengo dominou a partida, posse de bola, com oportunidades. O Fábio teve que fazer uma até falha nesse gol pra mim ali do Mateuzinho, a bola quica ali, eu acho que até o Thiago Silva, que tá ali na frente, atrapalha um pouquinho da visão dele, mas ele fazer uma defesaça, enfim, teve mais sorte do que juízo nesse primeiro jogo, Silas. Sem dúvida, e quando a gente olha para elenco, hoje o Flamengo tem muito mais elenco, tem mais banco, né? O Everton Cebolinha disse que pode estar liberado, não deve entrar jogando, mas é sempre uma força. O Michael está fora, né? Pela lesão que teve. Agora, a gente vê um Flamengo jogando um futebol mais redondo do que o Fluminense. Essa defesa, olha, a bola desvia. Espetacular. Olha. Isso aí tempo de reação é um negócio absurdo. Agora, é sempre aquele clássico, quando a gente fala de, por exemplo, Flamengo e Vasco, nesse momento, o Flamengo leva ampla vantagem sobre o Vasco. Digo tecnicamente, momento. Agora, quando você fala de Fluminense e Flamengo, já não tanto. Apesar de o Flamengo não só favorito porque está com um gol de vantagem. Seria favorito de qualquer jeito. Aí se o Flamengo golear o Fluminense amanhã, depois do jogo, o mesmo Silas vai falar o contrário, né? Nossa, não tem comparação. O Flamengo, a distância é abissal. É sempre assim, né? Pegando um retrospecto de Flamengo e Fluminense em finais, quando eles se encontram nas finais do Carioca, o Flamengo tem 6 títulos, né, vitórias, e o Fluminense tem 7. E quando você faz um recorte ali, a gente pega em anos, é que a gente sabe como termina o ano de 2023 do Fluminense, mas a gente não sabia no início do ano, né? Exato. Que é nesse período também de um Flamengo se readaptando, mas nesse de 2019 para cá, que foram esses anos poderosos do Flamengo, é o Fluminense que está ali incomodando, Dom. Não é de hoje, assim, você pega o retrospecto recente, é bem positivo do Fluminense em relação... Até com o Filipe Luís, né? Exato. A única derrota do Filipe Luís foi justamente para o Fluminense do Mano Menezes. Também acho que o Flamengo foi superior. O primeiro tempo até teve alternância, né? O Flamengo começa melhor, o Fluminense cresce um pouco, depois o Flamengo termina melhor a primeira etapa, mas no segundo tempo o time do rubro-negro foi bem superior, poderia ter saído até com uma vantagem maior.
E é um time muito consistente, né, com o Felipe Luiz, é impressionante. E é por isso que eu vejo como favorito, lógico, o gol no final, mantém o duelo aberto, acho que o Fluminense tem todo o respeito, até porque o desempenho do time melhorou bem em relação à reta final da última temporada. A gente falava aqui do Atlético Mineiro, as contratações. O Otávio, que não vinha a sua melhor fase, mas acho que encaixou muito bem no Fluminense. O Fuentes tem ido muito bem como lateral esquerdo. Enfim, acho que o Fluminense fez movimentações interessantes, mas o nível do Flamengo é o time que melhor tem jogado em 2025. Você está falando de um trabalho que foi bem executado desde o início com o Felipe Luiz e se só vê ele sendo aprimorado. Então eu ficaria surpreso se o Fluminense conseguisse reverter, não pela competência que tem, mas o momento do Flamengo é brilhante. Mas isso que você fala é importante, porque você cita o Fuentes, e claro, a Roberta Barroso traz no boletim dela, o Fuentes que tem jogado bem, que tem sido uma grata surpresa aí desse mercado, e ao lado esquerdo do Flu, que é o direito do Flamengo com o Wesley, né? Que tá jogando muita bola. Então, assim, você perdeu o seu lateral esquerdo de um lado do campo, que o Flamengo vai utilizar muito com o Wesley apoiando, é um pontinho de atenção ali para esse jogo, Silas. É impressionante como o Wesley, que há um tempo atrás, desde a saída do Rodinei, cometeu pênaltis, se mostrava sempre esse jogador voluntarioso, mas do meio campo para trás, sempre inocente para um tamanho de Flamengo. Agora até gol ele está fazendo. Então, olha a confiança que o Felipe Luiz está dando para esses meninos, e para ele, para o Mateuzinho, o Everton Araújo, que é Everton Araújo joga muito também. Então, assim, é um time. E aí, e o De La Cruz voltou da lesão, voltou bem também nos jogos que ele participou. Então, tudo isso, eu acho que quando o time está bem, quando o treinador faz justiça, ali não tem nome, quem é mais. Não, quem está bem vai jogar. Essa tem sido a tônica também. Quero 90 minutos de intensidade. O Felipe Luiz vem cravando isso o tempo todo, desde os primeiros jogos. Então, ele fez o rodízio que tinha que fazer, porque ele queria intensidade nos jogos. E isso tudo aconteceu para bem, porque o Flamengo, quando colocou os meninos da Gávea, ganhou. Quando colocou os veteranos, ganhou. Quando trouxe os reforços e colocou em campo, ganhou. Então, você tem um Plata que estava sem... eu não vou... Eu vou ter que falar. Que ele vai lá contra o Atlético Mineiro e ele salva a vida dele. Não do Flamengo, ele salva a vida dele. Dali ele passou a ser visto como um outro jogador. A confiança aumentou. Luiz Araújo, outro jogador também que está jogando uma barbaridade. Então, assim, o Pulgar... Agora com a renovação, né? Porque o Pulgar também foi... Eu acho que o Pulgar e o Wesley, eles entram numa conversa muito... não idênticas, mas parecidas. Vocês lembram? O Wesley ia ser negociado por sei lá quantos milhões, e aí o negócio não acontece, e eu fiquei com medo. Eu falei, cara, isso vai mexer na estrutura do moleque. Porque, pensa, ele estava mal, talvez não mal, mas não tão queridinho assim, ia ser negociado por uma barbaridade, não vende. O torcedor pé da vida. Pô, a gente deixou de ganhar tanto por causa desse menino, e o negócio não acontece. Eu achei que ele ia murchar. O Felipe Luiz cresce. O Pulgar, papo de bastidor, tá querendo sair, questão pessoal, familiar, né? Renovação. Então, tem alguma coisa no bastidor funcionando do Flamengo e muito do Felipe Luiz. E tá jogando muito o Pulgar. E o que acontece? Com a saída do Fabrício Bruno, o Felipe Luiz falou assim, ô Léo Ortiz e Léo Pereira, é com vocês. Ou seja, aqui, quem manda sou eu, vão jogar vocês, e os dois estão jogando também. Além do Rossi, que, pô, o cara é uma segurança ali. Como é que o cara faz quando tá gelado? Assim, né? O Rossi não via ele fazendo isso, obviamente, mas, cara, ele, onde a bola tá, ele tá, sabe? Ele só não pega que não dá mesmo, é igual o Tafarel. O Tafarel só não ia, ele nem ia na bola quando não dava. Ele não fazia nem força, porque não vai dar mesmo, por que eu vou me desgastar aqui? Esse depois do Jorge Jesus, eu acho que esse é o Flamengo que o torcedor tá empolgado, né? A gente estava conversando disso também na sexta, Donk, que assim, o resultado do jogo, ele não vai mudar a minha avaliação, e eu quero saber de você, na segunda-feira, do que vai ser o Flamengo e do que vai ser o Fluminense. Se o Flamengo ganha, eu já acho que o Flamengo vai ser um grande time na temporada, eu já acho que o Flamengo, não é novidade nenhuma o Flamengo ganhar o estadual, eu acho que não vai mudar a minha avaliação, o Flamengo vai continuar sendo o favorito, não vai nem inflar para um nível absurdo, mas vai seguir sendo para mim o Flamengo. Hoje eu tô falando isso, segunda-feira eu vou falar isso se ele ganhar. Se o Fluminense na segunda-feira chegar aqui e tiver perdido, eu também não vou falar que, meu Deus, acabou o ano do Fluminense. Ai, meu Deus do céu, o Fluminense pra esse ano. Se o Fluminense ganhar, eu também não vou falar, meu Deus, esse vai ser o ano do Fluminense. Então, na segunda-feira, o meu diagnóstico tá pronto. A disputa do Flamengo, pra mim, é essa, a do Fluminense é essa. Parabéns pra quem ganhar o título.
Eu também compartilho disso. Eu acho que talvez a única coisa que mude, se o Fluminense consegue uma revirada, no aspecto anímico, que isso pode influenciar na sequência. Mas em relação à pretensão das duas equipes, e eu acho que não é estar super empolgado com o Flamengo por causa de início de temporada. Não, porque desde o início do trabalho do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo vem numa constante, num crescimento desde lá. Então a gente não está sendo totalmente impactado por um título de estadual. Acho que o trabalho está sendo bem construído e a gente não pode ignorar que começou muito bem e com um monte de gente importante lesionada que não estava jogando ano passado. Tá o doido. Pedro tá para voltar. É. E assim, é a diferença que ele faz. Então acho que o Flamengo ele construiu com merecimento essa confiança que ele tem demonstrado, o time sólido que é, e também vejo no mesmo cenário que o Fluminense. E acho que já o início de temporada ele já demonstrou uma evolução da forma como terminou a 2024. Acho que tem pelas contratações que fez, pelo futebol que tem jogado. E, assim, lógico que dói para o torcedor se vier perder Claro. um clássico, um título estadual, mas meio que é a realidade. Hoje o Flamengo ele se credencia a ser o principal candidato ao Campeonato Brasileiro, que para mim é o campeonato que exige maior regularidade, maior elenco, uma maior profundidade de elenco. Hoje, para mim, não estou falando que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, mas eu acho que ele se coloca numa melhor condição para lutar pelo título do brasileiro, considerando tudo o que tem acontecido. A parte 2 será amanhã, então, tá? E também tem toda a repercussão aqui no nosso Sport Center, na nossa programação e também com linha de passe. Ó, não acabou, não. A gente já falou de Atlético e América, a gente já falou de Fortaleza e Ceará, a gente já falou de Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense, e a gente também já vai falar sobre Grenal no nosso Sport Center. Galera, eu estava vendo aqui o seguinte, cara, faz 15 dias mais ou menos que anunciaram, né, que o Pedro voltaria em um mês. Ou seja, galera, já se passaram 15 dias. Daqui a 15 dias, ele pode estrear no Campeonato Brasileiro, não jogando como titular, mas ganhando minutagem, jogar uns 15 minutos, porque no começo de abril vai fazer um mês que eles anunciaram que o Pedro estava voltando, já estava treinando com o grupo, se preparando, se fortalecendo fisicamente para poder jogar, né? Já estava treinando com bola com o grupo. Ou seja, galera, daqui a pouquinho o Pedro estará de volta, mais ou menos ali no começo do mês que vem, de abril, né? O Flamengo estreia no fim desse mês de março contra o Internacional e daí, na segunda rodada, já podemos ter o Pedro em campo, pelo menos alguns minutos, né? Ou então, cara, como a recuperação dele tem surpreendido bastante e ele está evoluindo muito rápido, ele pode até estrear na estreia do Campeonato Brasileiro. Né? Ele pode jogar já uns minutinhos ali, ou pode estar no banco. Eu tô maluco, eu fico maluco só de pensar. Pedro de volta, Cebolinha recuperado, Michael vai estar recuperado, Bruno Henrique recuperado, somente o Matias Vinha vai ficar de fora ainda por enquanto, porque a lesão do Matias Vinha, ela foi complicada, cara. Foi ligamentar e foi mais complicada do que a lesão do Pedro, né? Do Pedro também foi ligamentar, só que a do Matias Vinha teve problemas com tendão, outros problemas a mais. Mas tá bom demais, né? Nossa senhora, vamos ter todo mundo à disposição, somente o Vinha fora por enquanto. Valeu, galera, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!